Lesson 9. Saying what is in a place. Dizendo o que há em um lugar. Nesta lição, vamos aprender como podemos falar sobre objetos e também sobre as pessoas que estão em um lugar. Por exemplo, uma sala, uma casa, etc. Antes de eu te apresentar as estruturas em inglês que vamos usar, eu queria começar fazendo uma comparação que vai te ajudar muito nessa lição. Em português, quando queremos falar que em uma sala, por exemplo, existe uma cadeira, nós podemos dizer, há uma cadeira nessa sala. E também dizemos, tem uma cadeira nessa sala. Reparem que usamos o verbo haver na primeira frase e o verbo ter na segunda. Em inglês, se quisermos dizer a mesma frase, diremos, There is one chair in this room. Não existe outra maneira de se dizer essa frase em inglês. É importante esclarecer isso porque, em português, usamos o verbo ter. Como o verbo ter em inglês é have, muitas pessoas pensam que podemos dizer has one chair in this room, se for no singular, ou, se for no plural, have two chairs in this room, por exemplo. Mas não cometa esse erro. Essas construções não existem na língua inglesa. A única forma correta que existe em inglês nessa situação é o there is, para o singular, e o there are para o plural, que vamos aprender nessa aula. Ok, dito isso, vamos começar então? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aprender a usar o there is e o there are na forma afirmativa. É importante lembrar também que o there is e o there are são formados por conjugações do verbo to be. Sabendo disso, fica fácil identificar quando estamos usando o singular ou o plural. E aqui temos a primeira frase no singular. There is a book in the box. Tradução, há um livro na caixa. No plural temos There are 3 books in the box. Ou seja, há 3 livros na caixa. E agora vamos ver como se constrói a forma interrogativa. Exatamente como fizemos com o verbo to be, vamos inverter a posição das duas primeiras palavras e mudar a entonação na hora de dizer a frase. Na primeira frase de exemplo aqui temos Is there a book in the box? Tradução, há um livro na caixa? Ou, se preferir, tem um livro na caixa? Existem duas formas de se responder a essa pergunta. Podemos dizer Yes, there is, sim, há, ou então No, there isn't, não, não há. E no plural dizemos Are there books in the box? Há ou tem livros na caixa? E aqui também temos duas opções de resposta. Yes, there are, sim, há, ou então No, there aren't, não, não há. Note que o uso do artigo a, que estudamos na primeira lição, não é necessário antes de um substantivo no plural. Por isso, ele não é usado antes de books na segunda frase. E a mesma regra serve para o artigo an, que também estudamos na primeira lição. Agora vamos ver como funciona a forma negativa do there is, there are. Lembrando que estamos lidando com uma estrutura do verbo to be. Sendo assim, se você se lembra de como formar a frase negativa com o verbo to be, não vai ter dificuldade aqui. Basta acrescentar o not depois da forma there is ou there are. Da mesma forma que fazemos com o verbo to be, aqui podemos fazer uso da forma contraída, ou seja, there isn't ou there aren't. Nas frases de exemplo temos There is not ou there isn't any book in the box. Aqui, o uso da palavra any é necessário para reforçar o sentido negativo da frase. Any aqui pode ser traduzida como nenhum ou nenhuma. Logo, o significado da frase é não há nenhum ou qualquer livro na caixa. Na frase seguinte temos There are not ou there aren't any books in the box. Tradução, não há quaisquer livros na caixa. Novamente, vemos aqui o uso de any, reforçando o sentido negativo da frase. Logo, ele pode ser usado tanto no singular como no plural. Você também vai encontrar frases em que aparecem there is, there are, onde o any não é usado. Ele não é obrigatório. Ok, e ficamos por aqui, e no próximo vídeo vamos começar a praticar o uso do there is e there are nas 3 formas que vimos nesse vídeo. Caso você ainda tenha alguma dúvida, sugiro que assista esse vídeo novamente antes de passar para os exercícios. Assim você aumenta a chance de ter mais acertos. Boa sorte, te vejo lá no próximo vídeo.
Um grande abraço.